Olá, irmãos e irmãs, é com muita alegria no coração que hoje vamos dar continuidade a esse lindo projeto da Centro Espírita Augusto Silva de Lavras. E hoje vamos trabalhar um tema muito profundo que tem a ver muito diretamente com a nossa evolução, que está na obra Bênção de Paz, de Emmanuel, do capítulo 13, especificamente, intitulado No Reino da Alma. Então, Emmanuel vem trabalhar um conteúdo para nós a partir de um recorte de uma frase encontrada em Timóteo 1,16, que diz o seguinte, dizendo Paulo, no caso: Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição de minhas mãos. Então, durante esse processo que é colocado aqui, a gente depois vai ler por partes, Paulo vem colocar a proposta em despertar o dom de Deus que há em nós a partir de um passe magnético. Primeiramente, a gente tem que entender que a gente precisa buscar diferentes formas de apoio para a nossa evolução, né? Mas, acima de tudo, além de todo o processo que o plano terrestre aqui nos oferece, com todas as suas ferramentas, inclusive de poder resistir aos anseios, né, da matéria, inclusive das paixões humanas, tudo isso é ferramenta para a nossa evolução. Mas a gente precisa buscar estruturas. E essas estruturas, né, quando a gente poderia até perguntar agora para quem está nos ouvindo, fale agora qual estrutura podemos considerar como nosso alicerce para a nossa evolução. Então pensem, qual ou quais estruturas você busca para a sua evolução? Muitos vão falar oração, muitos vão falar leitura, muitos vão falar o passe magnético, outros vão falar da caridade, das ações da caridade, da meditação, de assistir uma palestra, de participar de um grupo de estudo, de fazer o evangelho no lar, enfim. Nós temos muitos e muitos recursos para nos dar suporte. Esperamos que todos esses que falamos, todo mundo tenha feito bom uso, né, das suas utilizações e, consequentemente, tenha realmente surtido efeito para o seu progresso moral. Então, na verdade, tudo isso nos dá suporte. Mas para quê? Para que a gente possa despertar o dom de Deus que existe em nós. Essa é a proposta do nosso trabalho de hoje. Então, nós trouxemos várias literaturas para poder nos dar suporte também, né? Então, a gente pode, consequentemente, ir refletindo dentro de cada uma dessas estruturas literárias para nos conduzir ao despertar desse Deus que há em nós. Então, para tanto, Emmanuel colocou para nós: numerosos os companheiros que pagam ou reclamam concurso alheio para que se lhes desenvolvam determinadas qualidades espirituais. Ginásticas, regimes dietéticos, penitências, austeridades místicas, né? Então, as pessoas reclamam de diferentes formas, né, para que possam desenvolver suas qualidades espirituais. E aí ele complementa: sem dúvida, semelhantes processos de educação do corpo e da mente vale por precioso concurso ao despertamento da vida interior, sempre que empregados de intenção e pensamento voltados para os interesses superiores do espírito. Mas
não bastam. Então, por mais que a gente busque diferentes recursos, né, e com a melhor das intenções, então a gente já tem, né, esse alicerce, a gente tem esse suporte, seja ele qual for, desde que seja com uma das melhores intenções. Voltar desses pensamentos dos interesses superiores, sempre buscando dessa forma. Até mesmo o cuidado do corpo, você está pensando em termos de saúde verdadeiramente, não com uma questão de aparência estética, você está cuidando do seu perispírito, né? Não de uma forma material de que vai te manter, inclusive, ligado ao corpo aqui depois que desencarnar, né? Então você está cuidando do seu corpo para cuidar do seu perispírito para que você possa ter saúde para usufruir das oportunidades que temos aqui para a nossa evolução. Mas Emmanuel coloca isso, né? Quer dizer, tem diferentes formas, mas isso não basta. E aí ele fala: a palavra do Evangelho, através do apóstolo Paulo, é suficientemente esclarecedora. Ele reporta a colaboração dos passos magnéticos ministrado por ele mesmo em favor do discípulo. Entretanto, não exonera da obrigação de acordar em si e por si próprio os talentos que é portador. Então, muita gente às vezes vai ao centro para tomar o passe e acha que isso é o suficiente. É uma questão até mesmo cultural, proveniente até de outras religiões, e não só religiões, ou antes mesmo de religiões, mas atitudes místicas, a gente buscar artifícios e recorrer a eles unicamente esquecendo que as correções, o bem-estar, o aprimoramento está dentro de nós. É o tempo todo, Emmanuel vem colocar isso para nós nesse texto, e a literatura que a gente vem aqui trabalhar hoje é destinada dessa forma. Não adianta buscar os outros recursos se você não está buscando o Deus que há dentro de ti, né? Então, olha só como Emmanuel complementa para nós. O convívio com um amigo da altura moral do convertido de Damasco, as preces e ensinamentos do lar, os apelos doutrinários e o amparo externo constantemente recebido não desligavam Timóteo do dever de estudar e aprender, trabalhar e servir, a fim de burilar os seus dons de alma e acioná-los na construção da própria felicidade pela extensão do bem. Então a gente vê algumas outras religiões, as pessoas buscarem alguns dos seus artifícios e achar que não tem que resolver o seu aprimoramento moral, né? Como é o caso do espiritismo. Às vezes tem pessoas que acham que lá tomar um passe magnético, ela já resolveu todos os seus problemas internos. É claro que o passe magnético é muito importante. É claro que ele nos dá sustentação. Não é o tema de hoje, mas se a gente for falar dos benefícios do passe magnético, ficaríamos aqui horas e horas, né? Inclusive podendo aprofundar como que ele ocorre e todos os seus benefícios. A mesma coisa a prece, a mesma coisa a leitura, a mesma coisa ouvir a palestra, tudo nos dá suporte, tudo nos revigora. No entanto, a gente precisa buscar esse Deus interior que há em nós. Então, olha só, Timóteo teve que estudar, teve que aprender, teve que trabalhar, teve que servir para burilar seus dons da alma. Então, é usar de todos os recursos, mas praticar, aprimorar seu pensamento, consequentemente as suas atitudes, né? E buscar todos os recursos possíveis para o seu aprimoramento moral, né? Então, no entanto, o que nos atrapalha? O que nos atrapalha esse aprimoramento? Nós temos, de um lado, vários recursos, mas por que não evoluímos, não progredimos de uma forma tão ascendente, né? Tão brusca, tão significativa na maioria das vezes? Porque nós temos os nossos vícios, né? Que, obviamente, de vidas pregressas e outros que a gente vai formando aqui nesta encarnação. Um exemplo disso é a dificuldade de acharmos o que
está em nós como falha. Na obra Fábulas de La Fontaine, que é ditada pelo Espírito Hamed, psicografada por Francisco do Espírito Santo Neto, tem um capítulo muito interessante que ele diz que é uma obra trabalhada a partir de fábulas, né, de La Fontaine, que vem trabalhar os dois alforjes nesse capítulo, intitulado Os Dois Alforjes. Então, ele coloca uma situação que Júpiter convocou todos os animais para comparecer diante dele, a fim de que pudesse compará-los, né, um animal com o outro, para reconhecer os seus defeitos e limitações. E aí o que aconteceu? O macaco fala das suas vantagens, e aí ele critica o urso vai criticar o elefante, que critica a baleia, e aí a formiga vai falar da larva, né, e não vê o seu próprio defeito. E aí ele termina a fábula da seguinte forma: assim são os homens, é como se eles tivessem colocado dois alforjes. No peito, o alforje com os males alheios, e nas costas, o alforje com os próprios males, de tal modo que eles são cegos quanto aos próprios defeitos, mas enxergam com nitidez os defeitos dos outros. Isso lembra uma importante passagem do Evangelho, né? E aí, nessa obra, depois que ele coloca a fábula, vem fazer o comentário, né? E aqui a gente fez alguns recortes desse comentário, que ele intitula O que está por dentro é lançado fora. Olha o que ele fala. O modo de evitar claramente que sensações, pensamentos, impulsos ou lembranças cheguem ao nosso consciente tem o nome de transferência ou projeção. Quer dizer, a gente procura o rejeitar as nossas limitações, reconhecer e aceitar as nossas falhas, né, muitas vezes projetando no outro, enxergando o que inclusive há em nós, né, diante o outro. E aí ele coloca, projetar nossas ações e emoções nos outros, agindo como se elas não nos pertencessem, e recusar nosso mundo íntimo, não aceitando as coisas em nós como elas realmente são, pode se tornar um constante acessório psicológico, um processo referencial do ego. E muitas vezes isso se torna um vício, né? A gente vai construindo isso de uma forma tão constante que isso passa a ser naturalizado na nossa forma de pensar, né? E em outro momento ele fala assim são os homens, é como se eles tivessem colocado dois alforjes, né? Aí ele reproduz essa situação de ver os defeitos dos outros, e aí ele complementa, as mentiras que mais nos causam danos e nos impedem o crescimento espiritual não são tanto as que verbalizamos, mas as que contamos inconscientemente para nós, aquelas que projetamos. E aí, mais para o final da sua colocação, ele diz, nossos anseios de ser e de possuir alguma coisa são, no fundo, a compensação da falta de não termos quase nenhuma consciência do que somos, nem para o que fomos criados. Então, muitas vezes, a gente não tem a consciência daquilo que a gente está fazendo. A gente não tem a consciência que a gente está projetando um defeito nosso que a gente está enxergando no outro, né? Ou inventando desculpas, colocando a culpa do outro em vez de enxergar o que a gente precisa trabalhar em nós, né? Então a gente vai se cegando e vai se enganando a partir disso. Na obra Alquimia da Mente, de Hermínio Miranda, tem um momento que ele faz um compilado de muito do que ele descreveu nessa obra, que ele faz uma citação do psicólogo Jung, né? E neste momento ele coloca assim a teoria de Jung, que nós temos dois hemisférios do cérebro, né? O direito e o esquerdo, sendo que vem trabalhar a individualidade, o inconsciente, que é o direito, e do lóbulo esquerdo, o hemisfério esquerdo, a personalidade, né, que é o nosso consciente.
E um não se comunica muito bem com o outro, que segundo Jung, na citação aqui do Hermínio Miranda, que ele coloca que, né, um problema nosso é esse, de fazer essa comunicação de um com o outro. Em um determinado momento ele vem fazer essa abordagem de Jung ligando pela questão espiritual, né? Que ele vem falar que esta questão do inconsciente tem mais a ver com a nossa parte espiritual, né? E o consciente da nossa personalidade, do que a gente vai construindo no meio que a gente convive, além do que vem do nosso resíduo, do nosso perispírito, né? E aí, em um determinado momento, ele diz o seguinte: quando a desconfortável maioria de seres alienados de sua condição espiritual, a sociedade tem de ser igualmente alienada, dado que ela não pode ser mais que a soma algébrica dos seres que a integram, desencarnados inclusive. Então, quer dizer, o nosso ego, a gente aliena tanto com as situações da matéria que a gente não faz essa ligação, inclusive, dos seres encarnados, a gente distancia deles, né? Ele fala, vivemos a era do personalismo total. E muito nos preocupa essa nova geração de redes sociais, né? O quanto vem trabalhando o ego, o personalismo, a exposição, né? A questão da era do aparecer, né? Do aparecer para ter que ser, né? Para poder ter. Então a gente está numa era de muitos desafios, né? Nessa fase do aparecer de diferentes formas. E isso nos aliena e nos desvincula a essa questão de trabalhar mais o nosso inconsciente, o nosso interior, né, e ter essa comunicação espiritual. E o que, por outro lado, né, nós acabamos baixando as nossas vibrações e entramos aí em sintonia com seres inferiores, né, em vez de fazer o contrário. Então, como ele coloca aqui, né, repetindo, vivemos a era do personalismo total, distanciados cada vez mais da sabedoria que se encontra à nossa disposição. E mais à frente ele diz o seguinte: é que a personalidade, que faz parte do consciente, se deixa dominar pelo limitado saber acadêmico, construído com outro tipo de matrizes, de inspirações e conteúdos materialistas. Então, às vezes, a personalidade faz, inclusive, a gente ter um distanciamento até mesmo do conhecimento espiritual, achando que tudo só serve ao que é provado cientificamente, né? Não que já é provado espiritualmente, né? E a gente vai perdendo, inclusive, os nossos sentidos para isso. E aí ele continua, que não confere com as que o inconsciente tanto se empenha em renovar, quer dizer, a fé que há em nós, que historicamente, espiritualmente, temos nosso inconsciente, acaba ficando em detrimento desse processo individualista do nosso consciente, né? Nessa colocação, pegando o conhecimento de Jung no pensamento espiritual proposto por Hermínio Miranda. E aí, mais à frente, ele diz o seguinte: mais do que nunca, ancorado na personalidade, grande parte da humanidade vive nessa parte do hemisfério esquerdo, ignorante de sua verdadeira natureza e tarefa da vida terrena, né, que é essa questão do consciente, dessa personalidade, né? Não há como parar para ouvir as vozes interiores que só nos falam no silêncio, quando vivemos no tumulto de uma civilização que especializou em solicitar atenção, né? Fora das coisas. Então, assim, ao procurar entender esse clima de alienação, né, a gente consegue reverter esse processo. Então ele coloca: nos perguntamos com frequência se porventura não teríamos atingido o fundo do poço. Isto, contudo, não é tão importante. Então, quer dizer, muitas vezes a gente, nessa humanidade que estamos agora, atingimos o fundo do poço, né? Porque está cada vez mais materialista, cada vez mais querendo aparecer, né? Cada vez menos espiritualista, uma boa parte.
E aí eu falo assim, ó, na verdade, isso não importa dentro dessa reflexão. O que importa é suscitar em cada um de nós aquela mutação alquímica da mente, que na verdade é o que ele vem falar bastante nessa obra, né? Que é a alquimia da mente, o que a gente consegue transformar a nossa mente, a nossa forma de pensar, nossa forma de interagir, nossa forma de perceber. Então a gente é capaz de fazer a alquimia da nossa mente, né? Então, para isso, não é necessário nenhum progresso mágico de iniciação mística. Então, para ocorrer isso, não precisa iniciar nada mágico, né? Basta fazer calar o tumulto em torno de nós e a estática interior, a fim de nos ser possível mergulhar em nós mesmos, os sensores de percepção de que fomos dotados. A resposta está em nós, não lá fora. O reino de Deus, disse ele, está dentro de nós. Então, a importância, ele vem colocar para a gente, para fazer essa alquimia da mente, a importância da gente silenciar, da gente poder nos ouvir, né? Poder sentir o que está dentro de nós. E reforçando esse pensamento da obra Alquimia da Mente, de Hermínio de Miranda, a obra, o grande enigma de Leon Denis, num determinado momento, é que ele está falando sobre solidariedade, comunhão universal, né? Ele vem falar, então, assim, como trabalhar essa evolução. Ele diz: a tarefa que cada um tem a realizar resume-se em 3 palavras: saber, crer e querer. Saber, crer e querer. Saber o quê? Crer o quê? E querer o quê? Então ele diz: isto é, saber que temos recônditos e inatos recursos incalculáveis. Então, esse Deus o que temos, que nós fazemos parte de um sistema, né? Então, nós temos recursos incalculáveis para isso. Crer na eficiência da nossa ação sobre 2 mundos. Então, a gente saber da ligação nossa espiritual com os nossos mentores espirituais, aqueles que nos inspiram quando elevamos nossas vibrações, por todos os recursos que aqui temos, que a gente já falou, né, para a gente ter essa ligação nos 2 mundos, né, que é o mundo da matéria e do espírito, e querer o bem, né? Então, quer dizer, saber desses recursos nossos, crer na eficiência de nossa ação nos 2 mundos e querer o bem, dirigindo o nosso pensamento para o que é belo e grandioso, conformando as nossas ações com as leis eternas do trabalho, da justiça e do amor. Então, a gente buscar esses recursos, mas entender que a gente precisa crer, né? A gente precisa querer esse bem e a gente precisa, acima de tudo, crer nessa eficiência, né? E para isso a gente busca os estudos para saber, né? Saber que temos esses recursos. Ele coloca isso de uma forma muito interessante. Em um determinado momento, ele vem dizer assim: vindas de Deus, todas as almas são irmãs. Todos os filhos da raça humana são unidos por laços estreitos de fraternidade e solidariedade. E porque os progressos de cada um são sentidos por todos. O rebaixamento de um só afeta o conjunto. A gente pensa de uma forma tão fragmentada, tão egoísta, que a gente não consegue entender que a gente precisa resgatar aquele que tem uma atitude incorreta. Não é excluí-lo de nossas vidas, não é excluí-los do meio social, lamentavelmente, né? Que muitos acham que precisa exterminar, que precisa isolar totalmente, né? O quanto a gente precisa melhorar, por exemplo, as nossas políticas públicas para que tenha verdadeiramente solidariedade, para que possa fazer resgates. Não adianta, por exemplo, só prender um criminoso. Ele precisa ser educado, precisa trabalhar a sua consciência, né? Precisa ter oportunidade de resgate. Claro, dentro daqueles que têm essa possibilidade. E isso é uma responsabilidade nossa. Então, é o que o Leon Denis vem dizer, né? Quer dizer, eu usei esse exemplo, mas a gente pode usar diferentes outros exemplos. O quanto a gente discrimina aquele que está precisando de uma compaixão nossa,
da nossa caridade, né? Para que a gente possa ter, além da benevolência para com todos, ter o perdão das ofensas, né? E ter, acima de tudo, a indulgência, saber que também somos falhos, que às vezes, se tivéssemos crescido no meio que uma determinada pessoa cometeu um ato inadequado, talvez poderíamos cometer o mesmo ato, se não pior, né? Então a gente esquece isso, como disse Leon Denis aqui nesse grande enigma, na obra O Grande Enigma. Vindas de Deus, tomadas as almas, são irmãs. Todos os filhos da raça humana são unidos por laços estreitos de fraternidade e solidariedade. E porque os progressos de cada um são sentidos por todos, o rebaixamento de um só afeta o conjunto. Então é Leon Denis que vem colocar isso para nós, né? E um determinado momento também desse tópico, ele diz: atingindo o homem o conhecimento de sua verdadeira natureza e de sua unidade em Deus, saber que somos uno, né? Tendo entrado essa noção em sua consciência, em seu coração, ele se eleva até a verdade suprema, domina do topo as vicissitudes terrestres, encontra a força que remove montanhas, colocando entre aspas, que o torna vencedor da luta contra as paixões e permite desprezar as decepções e a morte. Muitos em sua passagem por este mundo chegaram a essas alturas de vistas, mas só o Cristo delas se compenetrou, ao ponto de dizer à face de todos: eu e meu Pai somos um. Ele está em mim e eu estou nele. Essas palavras não se aplicam, entretanto, a ele só. São verdadeiramente para a humanidade inteira. O Cristo sabia que todos os homens devem chegar à compreensão da sua natureza íntima. E é nesse sentido que dizia a seus discípulos: vós sois todos deuses. Então, precisamos crer, né? Crer que somos capazes de buscar isso em nós, né? Para isso a importância desse silêncio. O silêncio, que quer dizer exatamente a questão da conjuntura entre viver na matéria com toda a proposta espiritual, né? E sabemos, né, inevitavelmente, que depende de cada um de nós. Tanto é que no Livro dos Espíritos, na questão 117, vem a pergunta: depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E vem a resposta: certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Então, no Livro dos Espíritos é colocado para nós essa importância, né? O quanto isso traz para nós essa responsabilidade para a nossa evolução. E numa outra obra de Leon Denis, do Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele coloca o seguinte, no capítulo que ele vem falar da consciência: quanto mais puros e desinteressados são os pensamentos e os atos numa palavra, quanto mais intensa é a vida espiritual e quanto mais ela predomina sobre a vida física, tanto mais se desenvolvem os sentidos interiores. Então, quanto mais a gente vai se espiritualizando, mais a gente vai desenvolvendo esses sentidos interiores. E aí a gente sabe, né? Qualquer leitura de obras mediúnicas, como Mecanismos da Mediunidade, os próprios Missionários da Luz, Evolução em Dois Mundos, entre tantas outras obras, mostrando o quanto a ligação espiritual e o pensamento elevado, quanto a gente recebe, né, magnetismo, a gente recebe e consegue ouvir melhor a espiritualidade mais elevada, né, o quanto ela se comunica conosco. Então, depende dessa nossa vontade, depende dessa nossa capacidade de buscar, mas ela é movida pela vontade. Para isso a gente precisa crer.
né? A gente precisa conhecer que isso é possível, a gente precisa crer que temos esse potencial e a gente precisa agir, né? Agir estudando, fazendo, pensando, refletindo, né? Das diferentes formas. Tanto é que Emmanuel, voltando, né, no texto principal que estamos trabalhando, no Reino da Alma, ele conclui dizendo o seguinte: pensemos nisso e saibamos receber reconhecidamente os auxílios que a bondade alheia nos proporciona, aproveitando-os em nosso benefício, mas lembrando sempre que o autoaperfeiçoamento, para que a luz do Senhor se nos retrate no coração e na vida, será resultado de esforço nosso, ação individual de que não poderemos fugir. Não tem como fugir. Assim, Emmanuel assina este capítulo. E para a gente refletir, pegando aqui na obra, dentro de que Emmanuel falou, né, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Sede Perfeitos, um determinado momento é dito para nós: aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de andamento moral, ou de adiantamento moral. O espírito que nele domina, de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. E aí aquela frase bem conhecida: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más, né? Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Então, depende da nossa vontade. E isso faz parte dessa nossa consciência, como a gente viu na obra O Grande Enigma, de Leon Denis. Então, para finalizarmos, vamos trabalhar uma outra base que nos sustenta de Santo Agostinho, que é citado no Livro dos Espíritos, na questão 919. Conhecimento de si mesmo, para a gente finalizar. Né? Essa é uma questão longa, a gente convida para uma leitura individual, com calma, reflexiva, a partir de tudo que aqui estudamos hoje, mas vamos pegar aqui alguns recortes, né, da questão. Então a pergunta é: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí vem a resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Bem conhecido, né? E aí vem então da subquestão, né? Da letra A. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, qual o meio de consegui-lo, da gente conhecer a si mesmo? E aí vem a resposta: fazei o que eu fazia, que é a resposta de Santo Agostinho, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, primeiro, né, olha a humildade de Santo Agostinho diante de toda a sua evolução, buscando sempre
as suas correções, né? Sempre enxergar o que errou em cada dia, porque se a gente deixa isso para fazer essa reflexão uma vez ou outra, uma vez por semana, uma vez ao mês, é muito conteúdo, são muitos acontecimentos em um dia, né, que passam desapercebidos. Então, fazer essa reflexão no dia, uma vez, é o mínimo que a gente poderia e deveria fazer, né? E aí ele ainda vem dar um sustento melhor aqui de como fazer isso da melhor forma possível, né? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual, mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Porque o nosso ego, né, gente, faz a gente não enxergar muitas das nossas mazelas. E aí ele complementa: o avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isso é muito real, mas tendes o meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de de vossas ações, inquire como a qualificareis, se praticada por outra pessoa. Então, vamos colocar no lugar de outra pessoa, né, recebendo aquela nossa ação que a gente ficou em dúvida. Então, se outra pessoa fizer isto conosco, como a gente receberia isso? Isso é importante para essas nossas verificações, né? Então, assim a gente termina essa nossa reflexão de hoje no reino da alma, podendo cada vez mais trabalhar esse Cristo que há em nós, né, como Paulo colocou, entendendo que somos seres uno, criações, né, de um único Deus, e que este Deus que faz parte de nós nos dá propriedades, estrutura para o nosso progresso. E isso depende da nossa vontade. E é importante esse silêncio. É importante trabalhar melhor o nosso inconsciente, como Hermínio de Miranda colocou para nós, né? Para que a gente possa tirar as mazelas do consciente, das nossas paixões, né? Para que a gente possa nos ouvir e ter maior ligação com o alto. Então, irmãs e irmãos, é com muita gratidão, né, que encerramos mais este momento de reflexão e que possamos cada vez mais unidos seguirmos a esse progresso, servindo sempre o bem maior. Um grande abraço fraterno.